A sua fé precisa estar bem fundamentada para que você não desanime no meio do caminho. E esse é mais um vídeo do canal Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Bom, nós estamos acompanhando um estudo que é baseado no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ali vai nos ensinar sobre os fundamentos que a nossa fé precisa estar alicerçada. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você pause esse vídeo aqui, corre lá, tenha paciência, assista aos vídeos anteriores para ter uma melhor compreensão de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. Pois hoje nós estaremos estabelecendo a quinta pedra fundamental, que é imposição de mãos. Agora, por que é importante saber sobre imposição de mãos? Nós vemos que na Bíblia a imposição de mãos ela era usada para ministrar o Espírito Santo. Também era usada para operar sinais e milagres, para abençoar e também para consagração e ordenança. Quando nós falamos de imposição de mãos, nós estamos falando sobre aquele que é cobertura espiritual e aquele que é acobertado. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos uma cobertura espiritual. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ali, o grande apóstolo Paulo, que era fariseu de fariseus. Ele era professor de fariseus. E para ser um fariseu de fariseus, ele precisava decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele precisava recitar cada palavrinha. E se ele errasse uma palavra, ele tinha que voltar e fazer o teste no outro dia. O apóstolo Paulo, que era fariseu de fariseus, ele aceitou a imposição de mãos e foi enviado. O apóstolo Paulo sabia a importância de se submeter a uma autoridade. E nós estamos num tempo em que as pessoas elas não querem se submeter a uma autoridade. E a essência desse ensino sobre imposição de mãos é justamente se submeter a uma autoridade. Agora, todas as pessoas que se submetem a uma autoridade, elas precisam conhecer essa autoridade. Por exemplo, a autoridade espiritual ela precisa viver uma vida pautada na palavra. Existem muitas pessoas que não querem se submeter a uma autoridade porque aquela autoridade não dá bom testemunho. E nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 12 a 14. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e exortação ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Aqui ele fala no versículo 12, torna-te padrão aos fiéis na palavra e no procedimento. Se você que está me assistindo, você é uma autoridade, você precisa ser padrão na sua maneira de agir. Torna-te padrão no procedimento. E ainda o restante do versículo vai dizer que você precisa ser padrão segundo a própria palavra de Deus. E ainda fala que você precisa se aplicar à leitura. E se você não é autoridade, mas tem autoridade sobre a sua vida, entenda, a pessoa que é o seu pastor, ou a pessoa que ministra sobre a sua vida, ela precisa ter uma vida pautada na palavra. E também vemos que algumas autoridades, elas ficam usando a própria vida para estabelecer um ensino sobre a vida de outras pessoas. Já viu aquelas pregações onde a pessoa ela conta a vida dela inteira e não tem um versículo da Bíblia? Nós vemos também que
o pregador, em 2 Timóteo 3,16, ele precisa usar a palavra, porque a própria palavra já tem a inspiração para que a mensagem seja pregada. Tome bastante cuidado com esses pregadores que ficam contando filosofias ou ficam falando sobre a própria vida sem abrir um versículo da Bíblia. Às vezes até abre o próprio versículo, mas usa o versículo para contar a própria vida. Então nós precisamos entender que as autoridades, elas são importantes, nós precisamos nos submeter às autoridades, mas essa autoridade ela precisa estar debaixo da palavra e precisa pregar e viver a palavra. Agora, temos também algumas autoridades que são rebeldes. Quantos relatos nós não ouvimos de pessoas que saem brigados de uma igreja ou saem em conflito ali com o líder e de repente resolve abrir a sua própria denominação. Essa pessoa ela se intitula como pastor, apóstolo, bispo, enfim. E aí ela começa ali uma denominação debaixo de um ministério de rebeldia. Queridos, Deus ele não abençoa rebeldia. A imposição ela acontece justamente porque nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Nada na Bíblia está por acaso. Quando Deus ele estabelece autoridades, ele espera que nós respeitemos essas autoridades. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, ali o profeta Samuel ele confronta Saul porque ele estava sendo rebelde e ele fala: rebelião é como pecado de feitiçaria. Então muitas pessoas que saem brigados de ministérios em rebelião, elas estão debaixo de um pecado como o pecado da feitiçaria. Por isso é muito importante você conhecer o procedimento do seu líder, do seu pastor ou daquela pessoa que ministra sobre a sua vida. A imposição de mãos, ela não vem simplesmente para abençoar as pessoas. A imposição de mãos é outorgação de autoridade. E nós vemos também em Isaías capítulo 30, versículo 1, dizendo assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que espalham sobre si uma rede de cobertura, mas não o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nos submetemos a uma autoridade e essa autoridade ela não está sujeita à palavra e não está sujeita a uma outra autoridade. Queridos, Deus é um Deus de ordem. Nós vemos em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 11. Aqui é super importante para nós entendermos o que Deus fez na questão de organização de todas as autoridades da igreja. Agora, quando eu falo de autoridade na igreja, não significa que o seu pastor, ou seu bispo, ou a pessoa que está como autoridade sobre você, que ela seja mais importante do que você. Na verdade, as autoridades elas foram colocadas e organizadas por Deus para um melhor funcionamento do corpo. E nós vamos ver aqui em Efésios 4:11, explicando bem isso. Acompanhe a leitura. E ele mesmo, ele quem? Jesus, concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Algumas pessoas dizem que não existem mais pastores, profetas, apóstolos, mas olha só o que o versículo 13 diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Na sua opinião, a igreja já chegou à unidade da fé? Talvez não. Mas seguimos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo em verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, efetua
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, toda autoridade na igreja, né, no corpo de Cristo, ela é estabelecida pelo próprio Deus. E sim, é vontade do nosso Deus que nos submetamos às autoridades. E também é vontade de Deus que você conheça a palavra, como o próprio texto de Efésios 4:11 diz, para que não sejamos levados por vento de doutrinas. Você precisa conhecer a palavra para saber se a autoridade que está sobre a sua vida tem pregado e tem vivido aquilo que é vontade de Deus. E hoje nós estabelecemos a quinta pedra fundamental. Eu fico muito feliz porque você ficou até aqui. E desde já eu peço, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem com alguém para que este alimento, que é um alimento saudável, que é a palavra de Deus, chegue a mais vidas. Que Deus te abençoe muito e eu te espero no próximo vídeo.